Seguindo a semana de favoritos, hoje a gente vai falar de romance. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e hoje é mais um vídeo de favoritos no ar. Se você ainda não conferiu os outros, vou deixar o link aqui no card. E pro vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre romances de época. Separei aqui 5 que foram os meus favoritos do ano pra conversar com vocês. Eu espero muito que vocês gostem, então já chega nesse vídeo clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nada do que eu posto por aqui e bora lá! Vou começar falando do meu favorito. Ai, não, talvez os 5, tá? Foram os meus favoritos. Mas vou começar falando desse aqui, que é o A Dama Mais Desejada. Esse livro aqui foi escrito pela Julia Quinn, pela Eloisa James e pela Connie Brockway. E nesse livro aqui a gente vai conhecer uma trama só. A primórdia eu pensei que seria um conto, mas na verdade seriam 3 contos, né? Mas na verdade não, é uma trama só em que 3 histórias são desenvolvidas. Então esse foi o ponto que eu achei mais interessante. A história parte do princípio de um conde que precisa encontrar uma esposa. A irmã dele tá azucrinando a mente dele há muito tempo que ele precisa se casar e ele tá sempre enrolando até que esse momento chegou. E aí ele pede ajuda justamente a essa irmã pra poder encontrar uma esposa. Só que a temporada em Londres acabou de terminar e aí a irmã tem uma super ideia de fazer ali um encontro na casa de campo deles e conta com a ajuda de sua melhor amiga, que é a Georgiana. E aí eles começam a pensar, né, em como vai ser esse encontro e decide convidar as damas mais desejadas, né, daquele momento ali. Sendo que a primeira, né, a dama que foi, assim, a debutante do momento, é a primeira, assim, pra ele tentar um relacionamento. E aí quando eles chegam nessa fazenda e quando eles começam a desenvolver os relacionamentos entre as mulheres solteiras e os caras solteiros, essa mulher que era a primeira ali opção pra ele acaba se envolvendo com outro cara. E aí ele fica meio, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí ele parte pro ataque da segunda. Só que a segunda também já tinha um amor não correspondido. E aí ele começa a entrar em desespero, porque ele criou tudo aquilo pra se casar, mas no final ele vai acabar ficando sem esposa. E aí a gente vai ver como é que vai se desenvolver essa trama e com quem que ele vai de fato ficar. É muito legal porque, como eu já falei, as 3 histórias elas vão se desenvolvendo em conjunto. A gente começa ali com o primeiro casal, depois a gente vai pro segundo casal e depois a gente vai pro terceiro casal. No entanto, todas elas estão ali em comum, todas elas estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. E é muito legal porque apesar da gente ver pelo ponto de vista ali de diversos personagens com uma trama escrita em terceira pessoa, ainda assim a gente consegue sentir o desespero do conde, sabe? Ele tá o tempo todo meio, meu Deus do céu, me ferrei. E eu gostei muito, eu achei que a escrita das 3 casou bastante, você não consegue ver onde é que começa uma e termina a outra, ou como é que foi desenvolvido, sabe? Não dá pra ter essa noção. E eu achei isso muito legal. Já tem o segundo volume, que é o A Dama Mais Apaixonada, que eu tô bem ansiosa pra ler também, e depois eu conto aqui pra vocês o que é que eu achei. Ainda em Julia Quinn, vamos falar de um outro livro dela que também entrou aqui para os meus favoritos de romance de época desse ano, que é Um Marido de Faz de Conta. Esse aqui é o segundo volume da série dos Rockesbys, e nesse livro aqui a gente vai conhecer uma dama que ela é um pouco louca. Na verdade não é que ela seja louca, ela só é apaixonada pela família, e talvez se todas nós estivéssemos no lugar dela faríamos a mesma coisa. Mas o fato é que o irmão dela é do exército britânico e está nos Estados Unidos por conta ali de uma missão. Só que tem um tempo já que ela e a família não recebe notícias desse irmão dela, ela não sabe o que aconteceu com o irmão dela. E aí, como ela não recebe notícias, ela decide ir em busca da notícia. Então ela parte para os Estados Unidos a fim de descobrir o que aconteceu com esse irmão. Mas quando ela chega lá, os oficiais não dão respostas para ela, seguem enrolando ela sem falar o que de fato ocorreu. E é aí que ela tem uma ideia. Quando ela descobre que Edward Rockesby está no hospital desacordado, ela decide inventar que é esposa dele, porque naquela época ser esposa de alguém você não precisava de papel, você só precisava falar que era esposa. E ela decide inventar que é esposa dele, que eles casaram por procuração. E aí ela consegue ficar ali no hospital ao lado dele
e tentando, né, pescar o que aconteceu com o irmão dela. Só que no meio do caminho ele acorda, mas ele acorda desmemoriado. E aí ela precisa continuar convivendo com ele como esposa dele, porque todos os oficiais falam pra ele que ela é esposa dele. Ele acredita porque ele já conhece ela, já trocou algumas correspondências com ela por ser melhor amigo do irmão dela. E aí ela começa a inventar essa história a fim de descobrir o que aconteceu com o irmão dela, e a gente vai ver onde é que essa loucura vai dar. Eu gostei muito. O Edward, ele vai fazer aquela linha de personagem assim, muito sincero, mas muito dócil. Ele tá sempre tentando ajudá-la, né? Ele é super compreensivo, mesmo que os desejos da carne estejam chamando por ele, ele faz a linha cavalheiro. E ela é meio assim desesperada, ao mesmo tempo em que ela também tem a situação toda da paixão que ela tem pela família, de tentar descobrir o que aconteceu com o irmão, da importância que ela dá pra isso. Mas quando ela começa a sentir o fogo da paixão pelo Edward, que na verdade ela já guarda no peito há muito tempo, a gente vai ver como é que a trama vai ter esse embate. Então, pra mim, por enquanto, é um dos meus favoritos da série dos Rockabilly. Eu ainda não sei se eu prefiro ele ao da Billy, mas eu gosto muito, eu tenho assim muito amor por esse livro, e é o primeiro livro da Julia Quinn que se passa nos Estados Unidos, então tem um charme especial. Daí agora eu vou falar de um dos primeiros romances de época que eu li esse ano e que eu já falei muito pra vocês já não devem aguentar mais, que é O Amor para Lady Johanna, da Julie Garror. Esse daqui tava na minha meta de livros pra ler, gente, eu já comecei o ano com ele e eu amei. Nesse livro a gente, como já é perceptível, vai conhecer a história da Johanna. Ela é uma garota que se casou muito jovem, obrigada, com um cara assim muito escroto, e que ela acabou de se tornar viúva, então ela tá tipo vivendo a paz, ela não vai ter mais obrigação nenhuma, ela segue sendo muito jovem, mas assim, ela já tá muito aliviada, até que o irmão dela aparece com uma nova proposta. Ela vai precisar se casar ali com um lorde de terras escocesas pra poder resolver um embate que tá existindo entre a Inglaterra e a Escócia. E a Primórdia, ela fala, tipo, não quero, porque, né, já fiz isso uma vez, não preciso fazer novamente. Só que em nome do país dela, ela acaba cedendo, e porque ela vai obrigada mesmo, né? Ela vai pra lá e ela vai conhecer o Gabriel, e ele é perfeito. Ele é lindo, ele é sensual, ele é maravilhoso. Tem coxas grossas, coisas que eu acho, assim, muito importante. E aí, quando ela chega lá, ela descobre, né, que ela não vai ser muito bem-vinda por algumas pessoas. E aí ela vai ter que lidar com aquilo. O fato de que ela não é bem-vinda dá muito gás pra ela, porque aí é que ela quer provar a perfeição que ela é, né, gente? Porque Johanna é maravilhosa. E a gente vai ver a trama se desenvolver a partir disso aí. Eu amei, tem uma pegada também um tanto quanto sensual, porque o Gabriel, né, gente, exala sensualidade em todos os poros que ele tem. E eu gostei muito também da valorização da mulher que esse livro traz, dela ali se botando no papel, de mesmo tendo sido obrigada a casar, ela chega pra botar as coisas nos eixos, sabe? E as pessoas ficam, tipo, meio assustadas com ela, uma menina jovem, tão mandona, mas ela vai lá e quebra o pau da barraca e mostra pra que veio, mostra que não é porque ela foi obrigada a estar ali que ela vai, tipo, ceder aos encantos de todo mundo, que já que ela foi obrigada a estar ali, é aí que ela vai, tipo, acabar com a vida mesmo. Então é muito bom, eu indico bastante a leitura também pra quem gosta de Highlanders. Ai, esse aqui é a pedida certa. Dentro de séries ainda, gente, um dos meus favoritos desse ano foi Um Acordo Pecaminoso, que é o terceiro volume da série dos Ravenels, da Lisa Kleypas. E por que eu amei tanto esse livro aqui? Nele a gente vai conhecer a história de Lady Pandora. A gente já sabe um pouco sobre ela e sobre a irmã dela, né, no decorrer dos 2 primeiros livros dessa série. E ela é uma garota que não é, assim, não tá ligada no que as mocinhas daquela época estão ligadas, que é se casar. Ela é uma pessoa que gosta de criar jogos, que gosta de jogar e que quer ser uma empreendedora, sente isso. Só que naquela época, a mulher, ela não podia ter seus próprios negócios, ela não podia ser dona do seu próprio dinheiro, ela não podia fazer nada por si mesma, né? Tudo que ela fazia era pro marido e tudo que ela fazia precisava da aprovação do marido. E aí, ela não quer se casar porque ela não quer se prender nesse tipo de coisa, tipo, ela não quer trabalhar pra dar dinheiro pra um cara. Só que chega ali um carinha novo na cidade que nunca tinha pensado no casamento até conhecer a espontaneidade de Pandora, e aí ele se apaixona por ela, e ela também tem ali o fogo do prazer dentro do corpo
corpo e eles dois são flagrados numa situação comprometedora. E ela fica pé da vida porque ela vai ser obrigada a casar depois daquela situação ali. Mas o tempo todo durante a narrativa ela vai falar sobre a necessidade que ela tem de ser uma mulher independente, a necessidade que ela tem de criar ali suas próprias coisas, de ter sua própria empresa, de ter seu próprio dinheiro. Então é muito legal sobre como o trabalho de pesquisa da autora para criar essa parte, né, desse sonho que a Pandora tem, de como é que esse sonho vai se realizar, se é que esse sonho vai se realizar, e de como o nosso mocinho pode ajudá-la nessas circunstâncias, nessa situação. Mas é muito sobre ela, sabe? Sobre os sonhos dela, sobre a vontade dela, sobre o que ela quer fazer e sobre como é que ela vai descobrir que o amor, ou nesse caso, que o casamento não vai ser nenhum impedimento pra ela ser quem ela é, sabe? Então eu acho que essa mensagem também foi muito legal e eu gostei bastante. E o meu quinto romance de época favorito foi o Duque e a Fugitiva, da Sara Fideli. Gente, eu amei esse livro. Ele é o terceiro volume de uma trilogia que ela lançou. E nesse livro a gente já tem um pouco dele no segundo volume e ela vai desvendar um pouco mais nesse, né? A gente vai conhecer a história de uma garota que ela era de uma família ali muito boa e ela se apaixona pelo filho caçula de um duque. E esse filho caçula de um duque não vai herdar nada, né? Porque, tipo assim, ele é o filho caçula, então ele vai ganhar uma patente no exército, ou ele vai se tornar vigário, enfim, ele não vai ter ali a grande herança. E por conta disso, os pais dela acabam não deixando ela se casar com ele. Até porque tem toda uma questão ali de releitura da Cinderela e de que outra pessoa vai se casar com ela, sabe? Tipo, aquela questão toda ali. E aí ela acaba fugindo dele em um determinado momento, uma coisa ali acontece, ela foge dele. E aí eles vão se reencontrar, assim, muito tempo depois. E quando eles se reencontram, ela tá fingindo ser uma pessoa que ela não é. E ela já perdeu todo aquele charme de menininha, toda aquela inocência. Ela já passou por muitas situações na vida que a gente vai descobrir conforme a gente vai lendo. No entanto, né, vai ter esse embate deles dois, dele reencontrá-la. E nesse momento ele já é um duque, porque também aconteceram ali algumas coisas na família dele que, enfim, a gente vai descobrir conforme a gente for lendo. Eu amei a história, eu amei o desenvolvimento, eu amei tudo. Deu pra sentir muito o crescimento de narrativa da autora, como ela se empolgou pra essa história. Eu gostei também de como essa história se encaixa muito no que a gente sabia dessa história no segundo livro, sabe? Não abriu brecha nenhuma. Tem uma pegada de suspense, tem uma coisa ali que eu já tinha até desvendado em determinado momento, mas eu gostei bastante. E eu também indico muito, na verdade, a trilogia é muito boa e eu indico a trilogia. E enfim, esses foram os meus favoritos de romance de época. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta se você já leu algum desses livros, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você curtiu o vídeo, clica aí no joinha, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, assim você recebe tudo em primeira mão. Corre lá pra conferir os outros vídeos de favoritos, eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!